Muito bem, bem-vindos de volta a este exercício. E vimos então que no vídeo anterior terminámos o vídeo com um pequeno problema que nós teremos que resolver. E que é o seguinte: nós estamos aqui a tentar implementar a remoção, isto é, apagar um elemento selecionado da nossa lista, mas o facto é que nós, depois de fazermos esta implementação, por algum motivo, o item não é removido da lista. E eu vou então explicar a razão do porquê não ser removido. Quando nós construímos a lista, nós adicionamos-lhe objetos do tipo contacto. Ora, cada objeto é uma entidade por si própria. Vamos imaginar os objetos como sendo uma pessoa, ok? Quando nós criamos ou carregamos os dados a partir da lista, ou melhor, a partir do fecheiro e para a nossa lista, o que acontece é basicamente o seguinte: ele diz aqui carregar fecheiro, ele vai abrir o fecheiro e vai começar a carregar os dados e vai criar sempre um novo contacto, ok? Isto, pegando então naquela equiparação à pessoa que eu fiz há pouco, basicamente o que está a acontecer é o seguinte: ele está a criar aqui uma pessoa, que é uma entidade individual, vai definir os seus valores e vai adicionar à lista de contactos. Ora, essa pessoa vai lá ficar guardada na lista de contactos. O que estava a acontecer aqui neste caso, quando eu estou a tentar eliminar, é que eu estou a criar uma pessoa completamente diferente. Apesar dela ter os mesmos valores, neste caso o nome e telemóvel, esta pessoa tem uma individualidade diferente. E, obviamente, que ela não vai ser encontrada dentro da nossa lista de contactos, porque é uma nova pessoa, que apesar de ter o mesmo nome e o mesmo número de telemóvel, não surge dentro da lista, ok? Ora, então vamos ter que encontrar aqui uma forma rapidamente de resolver este problema. E a forma mais simples será procurar dentro da lista e remover o item da lista. E então vamos fazer da seguinte forma. E isto é mais fácil mostrar do que propriamente falar. Antes de colocarmos remover, vamos fazer o seguinte: for each contacto, ou CL contacto, C, pode ser o C, in geral.contactos, lista contactos, ok? O que é que ele vai agora verificar? Vai verificar se este C tem o mesmo nome e o mesmo número de telemóvel deste contacto que eu criei aqui. Então, vamos criar aqui um if contacto.nome igual a C.nome e contacto.telemóvel é igual a C.telemóvel, isto é, se os dois valores destas minhas pessoas, isto é uma entidade e esta aqui é outra entidade completamente diferente, mas se elas tiverem os mesmos valores, o que é que vai acontecer? Neste caso ele vai remover o C. E eu vou fazer o seguinte: list, ou melhor, neste caso geral.lista contactos.remove C. E ao remover o C, o que é que ele vai estar genericamente a fazer? Vai remover a pessoa que pertence realmente à lista de contactos, ok? Vamos imaginar que, vamos aqui fazer uma espécie de uma fábula, ok? Criar aqui uma personificação. É que este contacto seria, imaginemos, uma pessoa alta e magrinha, ok? Que se chamava João Ribeiro e que tinha um número de telemóvel 123. No entanto, este C é uma outra pessoa, baixa e gorda, por exemplo, mas que também se chama João e que também tem um telemóvel 123, mas este C, esta pertence realmente à lista de contactos. Daí que, se eu verificar que o nome e o número de telemóvel são iguais, eu vou remover não o contacto, porque ele não existe, ele não pertence à lista, mas sim o C, que é uma pessoa que pertence à minha lista. E eu penso que neste momento agora já temos a remoção feita como deve ser. E vamos testar. Vamos à pesquisa. Cá estão os resultados todos. Vamos tentar eliminar António. Ok? Apagar. Sim. E António terá sido eliminado. Penso eu. Ok? Ele diz que não. Ok? Há aqui um problema. Ele diz a coleção não pode ser modificada porque a enumeração, não sei quanto é... Ora bom, eu sei qual é o problema. O problema basicamente é o seguinte: nós esquecemos ainda de adicionar aqui um pequeno detalhe. Vamos aqui na condição colocar uma chaveta, abrir e fechar a chaveta, e vamos ter que adicionar ainda aqui uma outra instrução a seguir. Isto porquê? Porque quando o ciclo for each está a ser executado, se eu entretanto remover um elemento da coleção,
ele vai criar aqui uma confusão, isto é, porque inicialmente o for each estava preparado para percorrer, por exemplo, 10 elementos e a meio da sua corrida, de repente há um elemento que é retirado e, portanto, a coleção ficou com um comprimento diferente, com uma quantidade de elementos diferente. Então o que é que eu vou ter que fazer? A partir do momento em que eu removo o elemento, eu vou ter que arranjar aqui uma forma de não permitir que o ciclo continue. Então, para isso, eu vou utilizar um termo que é o break. O break vai fazer simplesmente isto. Assim que esta condição for verdadeira, toda esta condição, ele vai eliminar o C, neste caso que é este contacto da lista, e vai fazer um break, isto é, vai sair tanto do if como também do ciclo for each, e vai avançar para o seguinte. Vamos então executar. Ora, não é adicionar, é pesquisar, selecionar António, apagar, sim, e vejam bem, o António finalmente desapareceu da nossa lista, ok? Com toda esta história, estamos ainda a esquecer-nos de um outro detalhe, é que nós estamos a apresentar a lista, já removemos da lista, mas o nosso fecheiro, e reparem que eu removi o António da lista, mas, no entanto, o nosso fecheiro, que está aqui, contém ainda o António, ok? Então, assim que o fecheiro for, ou melhor, que o contacto for removido da lista, o que nós devemos ter que fazer é atualizar o fecheiro. Ora, para atualizar o fecheiro, nós já havíamos criado um método que é o gravar fecheiro, que basicamente faz o seguinte: cria o fecheiro e grava lá dentro todos os dados da lista. Isto para impedir que aconteça isto. Eu eliminei António na execução anterior, no entanto ele volta a aparecer aqui. Reparem, eu vou apagar, ok, ele está apagado, eu vou fechar e vou voltar à pesquisa e o António não vai aparecer. No entanto, se eu encerrar o programa e voltar a executá-lo, cá está o António novamente. Isto porquê? Porque ele continua gravado no fecheiro. Então vamos atualizar o fecheiro logo imediatamente depois de removermos o contacto. Então, antes ou depois até de mostrar todos os contactos, nós vamos colocar aqui o geral.gravar fecheiro. E neste caso nós vamos ter a certeza absoluta de que o fecheiro vai ser atualizado com o novo alinhamento da lista de contactos. Ok? Então vamos aqui testar. Vamos pesquisar. Cá está António. Vamos apagar e atenção, António vai ser removido da lista. Ok? Ele aparece aqui gravado com sucesso porque é o fecheiro. Nós vamos ter que depois compor isto. E reparem que aqui nos documentos o António também já não existe. Ok? E desta forma temos então o nosso programa a funcionar já de forma mais ou menos correta. Reparem, vamos aqui executar novamente, vamos pesquisar e o António já não aparece. Ok? Desta forma vimos então a maneira mais simples, neste caso, e eu continuo a sublinhar que é uma forma mais ou menos antiquada ou retrógrada de executar este tipo de operações, mas serve exatamente para nós vermos os problemas que podem surgir durante a construção de uma aplicação. E vimos desta forma, a forma mais correta, neste caso, de resolver este problema de eliminação de um contacto da nossa lista.